Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum e meditemos a palavra do Senhor nesta liturgia de hoje. Na primeira leitura, tirada do livro de Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10, Deus promete ao seu povo, cansado de guerras, um rei que não vem para promover mais guerras, mas a paz. É um rei humilde e que vem montado no jumento. Não vem num cavalo, símbolo do militarismo. É um rei humilde e pacífico. E essa promessa de Deus se realiza em Jesus. Ele é o rei que veio do céu ao nosso encontro e que é manso e humilde de coração, como diz o evangelho de hoje, que está em Mateus 11, 25 a 30. Portanto, é um rei humilde, manso e que nos ensina este caminho, o caminho da mansidão e da humildade, para que tenhamos paz e descanso em nossas almas. Diz o evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então hoje vamos meditar sobre essa virtude tão importante para nós, que é a virtude da mansidão. E precisamos compreender que mansidão não é simplesmente uma expressão temperamental de tranquilidade e serenidade exterior. Mansidão é a capacidade de moderar a paixão da ira, de ter domínio sobre o próprio coração. Conhecemos a força tremenda da ira. Por isso, é necessária uma virtude que a governe e a modere. Um rio desgovernado deixa grandes estragos por onde passa. E assim também, uma pessoa que não governa o seu próprio coração deixa muitos estragos por onde passa. Portanto, a virtude que modera a ira dentro de nós é a virtude da mansidão. Porém, precisamos compreender que moderar a ira não é eliminá-la, pois ela pode ser boa e necessária. Por exemplo, a ira ou a indignação diante de um ato cruel, de uma injustiça, de uma mentira deslavada, de uma ofensa a Deus e à sua igreja, etc., é uma ira boa. Irar-se diante destas situações é um sinal de virtude. A indiferença diante destes males seria um pecado. Dizia São João Crisóstomo: quem não se indigna quando há motivo, peca. E também dizia Santo Tomás de Aquino: a falta de indignação ante o mal semeia vícios, alimenta a negligência e facilita que não só os maus, como também os bons, pratiquem o mal. E o próprio Jesus irou-se diante do abuso na casa de Deus. Diz João no capítulo 2, versículo 16: tirai isso daqui, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Então esta é a ira boa. Mas também existe a ira má, e esta deve ser dominada. E em que consiste? Quando deixa de ser só contra o mal e se volta contra a pessoa que fez o mal. Deve-se, como diz Santo Agostinho, detestar o erro, mas amar o que erra. Nosso Senhor Jesus, no seu sofrimento, nos deu o supremo exemplo de mansidão. Quando recebeu uma bofetada do guarda do sumo sacerdote, não revidou, mas com calma disse: se falei mal, prova-o.
Mas se falei bem, por que me bates? E enquanto era crucificado, não alimentou vingança, mas rezou pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então foi pela humildade e mansidão que nosso Senhor nos salvou. Assim, meus irmãos, mansidão não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força. Os fracos deixam-se levar pela ira má, e os fortes, aqueles que estão com Deus, se controlam e se dominam. E como então podemos viver esta virtude da mansidão na prática? Alguns exemplos. Primeiro, nunca corrigir alguém com aspereza, com agressividade, com raiva, e nem corrigir também quando a pessoa está com raiva. Deve-se esperar que ela se acalme. Corrigir sempre com bondade e amabilidade. Dizia São Vicente de Paulo: a afabilidade, o amor e a humildade têm uma força maravilhosa para ganhar os corações dos homens. Segundo, saber calar quando estamos com sangue fervendo. Saber calar na hora do aborrecimento e da irritação é sinal de grande sabedoria e mansidão. Calar quando se é corrigido, mesmo tendo-se certa razão. Vejam bem, ninguém foi para o céu por ter tido razão, mas sim por ter sido manso e humilde. E também o manso é aquele que nunca ofende a ninguém, suporta com calma os que o maltratam, sofre pacientemente as contrariedades e não retribui o mal com o mal, mas sempre com o bem. Uma vez, um santo chamado São Clemente Hofbauer pedia esmola para suas obras de caridade e ele entrou num bar e lá estava um homem que não gostava nada dele. E São Clemente pede a este homem uma esmola e o homem bruto enche a boca de cerveja e despeja no rosto do santo. E este se limpa com um lenço, com calma, e embora fosse de temperamento colérico, diz de maneira bem serena: isso você deu para mim. Agora dê uma esmola para os meus pobres. O homem então ficou desconcertado e todo arrependido, e a partir daquele dia passou a ajudar sempre as obras de São Clemente. Repito aqui a frase de São Vicente: a afabilidade, o amor e a humildade têm uma força maravilhosa para ganhar os corações dos homens. Em resumo, a mansidão evita a amargura e a dureza em todas as circunstâncias e com todas as pessoas. Mansidão é manter-se calmo diante de pessoas e situações incômodas que excitam a nossa ira. Peçamos a Jesus que nos dê um coração manso e humilde como o dele. Rezemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.